Sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Aqui, Pastor Everton Ferreira, e nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira ainda neste ano. Como? Através de um plano, através de um método. Nós estamos lendo esta Bíblia, que é a Bíblia 365 de Noite da SBB. Ela tem um plano, e esse plano se consiste em nós lermos trechos da Bíblia. E esses trechos vão se completar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Vem com a gente vai avançando, de pouquinho em pouquinho, de passo em passo, de fé em fé. Se você não é inscrito no canal, dá essa força, se inscreva no canal, dá o like e compartilha também para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Dia 139, nós vamos ler 1 Samuel capítulo 2, a partir do verso 12, Salmo 80 e Mateus 19. 1 Samuel 2, 12. Os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão e, enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo o que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel em Siló. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com o seu marido oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: que o Senhor dê a você filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Assim o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Eli repreende os seus filhos. Ele já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo o Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Profecia contra a casa de Eli. Um homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram
porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. E você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel. Mas ninguém da sua casa chegará à velhice. O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma. E todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. E o que vier a acontecer com os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. E todo aquele que restar da sua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: peço que você me dê um dos cargos sacerdotais, para que eu tenha um pedaço de pão para comer. Vamos ler agora Salmo 80, oração pela restauração de Israel. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, testemunho de Asaf, Salmo. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Para comer, tu lhe deste pão de lágrimas, e para beber, pranto em abundância. Fizeste de nós um motivo de conflito entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, preparaste-lhe o terreno. Ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram. Os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio, porque derrubaste as cercas que havia em volta dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas. O javali da selva a devasta e os animais do campo se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu, vê e visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou. O ramo que para ti fortaleceste foi cortada, foi queimada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Vamos ler agora Mateus capítulo 19, a questão do divórcio. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: por isso um homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas,
e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Jesus abençoa as crianças. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixe os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. A cada dia que nós lemos a palavra de Deus, nós crescemos mais. Parabéns, até aqui nos ajudou o Senhor. Pessoal, vamos avançando. Se você deixou de ler ou acompanhar alguma leitura, acompanhe a gente junto. Nós temos uma playlist aqui no nosso canal, Leitura Anual Bíblica, que as leituras que já passaram estão ali, tá bom? Vai atualizando aos poucos, mas segue daqui para frente, não para não. Te espero amanhã, um abraço, pra cima!